Regina Buffman e André Moreira, adoro essa vinheta. Sejam os dois muito bem-vindos. Muito bem-vinda você também, Bárbara. Que felicidade. É um prazerzão estar com vocês dois aqui hoje. Obrigado e bem-vinda. E um assunto que muito me interessa, porque eu era daquela turma que é mega friorenta, que não suava de jeito nenhum. Inclusive, eu esqueci até de ligar o ar-condicionado aqui hoje, pedi pro nosso técnico, Davi, liga o ar pra gente aqui, que eu esqueci, porque já está me dando um suor aqui. E nesse verão, a situação fica ainda mais complicada, né, gente? Como é que é isso? O suor é um mecanismo de defesa do corpo, né? Quando nós aquecemos o nosso corpo, a gente precisa perder esse calor porque existe uma temperatura ótima para o corpo funcionar adequadamente. Então, o suor, sim, é um mecanismo de defesa. Então, se você está suando, você está mantendo a sua temperatura corporal. Mas, obviamente, existem situações diversas, sejam geneticamente determinado ou outras situações até patológicas, doenças, que a gente sua um pouco mais, né, Regina? O suor é o nosso termostato, né? Aumentou demais a temperatura do corpo, a gente liga nosso ar-condicionado. O nosso ar-condicionado é a sudorese, né? É como o nosso corpo funciona. Tem uma beleza nisso tudo. Só que dentro dessa beleza tem um desconforto quando se torna excessivo. E o suor, não só no verão, né? O ano todo tem gente que sofre, né? Com o suor excessivo. E daí, Bárbara, isso passa mais do que um mecanismo fisiológico de adaptação para ter um constrangimento, né? O suor, ele te entrega um pouquinho. É o suor de ansiedade, é aquela pessoa que está numa reunião importante que não quer passar aquela condição psicológica, não quer transparecer aquilo. Ou aquela pessoa que tem que trabalhar com as mãos, um desenhista, que tem que escrever muito, e de repente aquele suor das mãos suja o papel, atrapalha o trabalho, né? Isso é desagradável. Eu aposto que alguns ouvintes já lembraram de alguém, assim, já de colegas nervosos na hora de uma apresentação e que o suor entrega, né? Fica aquela mancha embaixo assim, da axila, que a pessoa tá nervosa, que pode estar o frio que for. A pessoa nervosa tem essa. E daí situação. estraga a beleza de qualquer roupa, né? A pessoa passa a escolher o tipo de roupa para não se constranger. Não, eu não posso usar essa cor porque essa cor entrega mais, ou não posso usar esse tipo de tecido. Então isso passa a ser um determinante no seu dia a dia, né? E por que às vezes as pessoas têm termostatos diferentes, assim? Às vezes da mesma família, eu e minha irmã, eu era mega friorenta, minha irmã calorenta e suava muito. Que mecanismos são esses no nosso corpo? É individual? Cada um tem um? Depende de quê? É individual. Quando a gente fala, por exemplo, da situação de ansiedade, a situação de ansiedade é um estresse. Esse estresse faz um aumento, né, da temperatura do corpo, da atividade corporal ali, e isso é interpretado como uma situação que a pessoa precisa, de fato, se resfriar, enfim, diminuir aquela temperatura. Então, é uma percepção individual de uma situação externa que o corpo tenta se adequar da maneira mais rápida possível para tudo normalizar e a gente conseguir, de fato, manter o funcionamento adequado do nosso organismo. Mas nós somos únicos, né? Daí tem essa variação individual. Tem gente que tem só um pouquinho e já está resolvido. Torna-se um incômodo quando é excessivo. De qualquer maneira, a gente tem que ter uma sudorese. É fisiológico e é benéfico. Mas quando é excessivo, daí se torna um problema que a medicina pode ajudar. A dermatologia pode ajudar, o pessoal da cirurgia torácica também pode ajudar, que tem até cirurgia para isso, né? Então vamos lá, assim, quem tem esse problema que se agrava ainda agora nessas épocas mais quentes do ano, qual é a primeira orientação para essa pessoa que tem esse problema? Primeira orientação é a gente conversar e a gente saber o que está acontecendo. Se isso é fisiológico ou se isso, por exemplo, é desencadeado por algum tipo de medicação. Tem algumas medicações, principalmente as da psiquiatria, por exemplo, paroxetina é um medicamento que dá uma sudorese em face muito importante. Então, a gente tem que conversar direitinho para ver se nesse recordatório a gente vê se é só uma resposta fisiológica, normal, que está exacerbada, ou se é induzido por alguma medicação. Além das medicações, a gente também tem doenças que podem levar à sudorese excessiva. Por exemplo, os problemas tiroidianos e até alguns tumores, algumas neoplasias, cânceres também podem levar à sudorese. E doença infecciosa também. Um grande exemplo é a tuberculose, que dá uma sudorese específica à noite. Então, a gente precisa fazer todo esse rastreio para ver se é só mesmo uma situação que a gente precisa intervir no suor ou se o suor é um sintoma, um sinal de algo um pouco mais importante.
Não, e por isso que é a importância, né, de procurar um médico, não é só estética, não é só isso. A gente tem que fazer esse rastreio até para um problema maior. Exatamente. Exatamente. E aí, diagnosticou, não é nenhum desses, não é nenhum tumor, não é nenhuma questão específica de ansiedade, ou nenhum remédio que eu estou tomando. Quais são os tratamentos para eu tentar reduzir um pouquinho dessa sudorese? Daí a gente vai conversar de várias opções terapêuticas. O mais simples são os cremes e loções, que a gente pode manipular, e existem opções prontas no mercado também, que a gente pode aplicar nas áreas de maior sudorese, como mãos, pés, axilas. Esses cremes e loções, eles são de prescrição do dermatologista, que vai te ensinar a como utilizar, o horário preferencial. Geralmente, Bárbara, eles são ricos em sais de alumínio. E daí, um erro que o pessoal faz é usar essas medicações várias vezes ao dia. Daí dá Ou ruim todo demais. dia. Exatamente. Eu já passei por essa situação testando um produto. Fui testar um produto novo no mercado e acabei queimando, fazendo uma dermatite na minha axila. Que Porque, de fato, a isso? recomendação era de usar 3 a Três 5 vezes dias. 3 a e 5 vezes por semana. E eu fui usar 3 todo- vezes por semana. Por dia? 3 vezes por Por semana. semana? E foi E muito mesmo já. assim? E foi foi muito. Então, são muito. produtos que a gente tem que titular bem o uso e ensinar adequadamente o paciente E a outra, usar. outra diquinha que o pessoal geralmente não sabe é que o melhor horário para usar esses antitranspirantes mais fortes é no período noturno. Uai. É. É contraintuitivo, que a gente pensa, acordou quando o É. dia tá Tomou mais o banho, quente. tomou o Não. banhozinho gostoso, passa o desodorante. Não é assim que usa esses desodorantes mais fortes, Bárbara. Esses mais fortes, ricos em sais de alumínio, a pessoa passa de noite. Vai ter uma reação química, ele vai formar como se fosse uma substância gelificada, um coloide, que vai, durante o dia, segurar o suor. Então, tem que ser passar de noite. Isso é muito E importante. Ponto intuitivo. pouco, pra três não vezes queimar. por semana, senão queima a axila. Queima, vai ficando escura, vai Não, é afetando. uma dermatite queima- mesmo. É como se fosse uma queimadura química. É Isso. bem desagradável. Olha, gente, não inventa, gente. Olha que maravilha. Não inventa sair comprando, vai na farmácia, ouviu na internet, ouviu blogueira, ouviu não sei o quê. Eu não recomendo por Não, experiência assim. própria. E além dos produtos tópicos, a gente tem os procedimentos no consultório. O procedimento mais clássico, mais realizado, é a aplicação da toxina botulínica, que tem um nome de marca aí bastante conhecido, que trata, além das rugas, além de promover um rejuvenescimento, a gente também consegue controlar o suor no couro cabeludo, nas axilas, nas mãos, nos pés. Obviamente, é um tratamento que tem uma durabilidade limitada, então a gente precisa fazer a reaplicação ali em torno de 2 vezes por ano, até mais às vezes, né, Depende de uma Regina? pessoa que Mas faz uma atividade dura um física. Dura pouquinho bem mais do que, do que da do que ruga. das ruguinhas. É mais Uhum. grato, assim. Tem uma duração um pouquinho Ainda maior. bom. E os pacientes ficam muito gratos. Porque, É muito assim, bom. resolve bastante. Eu faço em mim e é muito bom, muda muito. Uma coisa muito importante para lembrar é que suor, pessoal, não tem cheiro. Não é o suor que causa a sensação do cheiro ruim, do CC, que a gente chama. É a bactéria presente em determinada região, na presença daquele suor ali, que dá o cheiro. Então, por exemplo, para quem tem um cheiro muito forte, eu geralmente recomendo a toxina, porque ela vai reduzir essa disponibilidade de suor e acaba também reduzindo a questão do cheiro. Então, é uma alternativa muito interessante. E outra alternativa é a cirurgia. A cirurgia, ela é uma cirurgia que a gente manda para o colega, o cirurgião torácico, que ele trabalha essa inervação que faz a sudorese. Para a axila funciona super bem. Para as mãos funciona super bem. Para a axila pode Tem ter uma limitada? uma compensação em outro lugar. E para os pés não funciona legal. Mas para a sudorese de mãos, que é um transtorno ocupacional, funciona super bem em cirurgia. E se a gente conversando, o paciente tiver essa demanda, a gente manda para o colégio cirurgião torácico e ele vai resolver muito bem isso. E das mãos principalmente, né? Assim, eu vejo, tinha uma colega do ensino médio que ela tinha, e ela ficava super constrangida, toda hora passando a mão na perna, tentando Sim, secar na calça, com um paninho. E isso eu é lembro de com uma amiga também que intervenção. ela tinha no pé, e na minha época de adolescência, lembra que a gente usava melicinha? Aquelas Aham. melicinhas de plástico? Ela não podia usar, porque o Nossa, pé dela que sambava Ah, de tanto suor. Então não tinha como ela usar a melicinha. é isso, causa complicações, um calo, não sei o quê, um até É. perigoso. E nesses, não se não for um caso tão, assim, de fazer um controle com toxina, nem com cirurgia, mas num dia a dia, só for uma pessoa, um caso específico do verão. Às vezes tomar um banho gelado ajuda, essas coisas, Ajuda. esses pequenos macetes, assim, para quem não tem
um suor tão excessivo no restante do ano? Coisa muito simples, Bárbara. A gente escolher a vestimenta, roupas de algodão com a melhor, que transpirem mais. Tem alguns tecidos tecnológicos, que são esses tecidos para praticantes de atividade física, que eles são tecidos mais respiráveis. E isso ajuda muito na troca de calor com o corpo, a pessoa vai ter uma sensação de sudorese menor. Ah, não posso comprar essa roupa mais tecnológica, que geralmente é em loja de esporte, que tem isso, que são essas malhas mais furadinhas. Algodão, maravilhoso. Tecido de algodão, roupas mais folgadas, ajudam bastante. Lá fora era muito comum, eu sempre que viajo eu costumo comprar, é lã merino, né? Assim, que fala que é uma das tecnologias maravilhosas que, assim, depois que conseguiram transformar a lã merino, que é isso, né? Que ela consegue se adaptar a calor, a frio, Sim, muito legal. e não tem proliferação de bactérias, que é isso, né? Não é o suor, é a bactéria que causa esse mau cheiro. Então é isso, né? Usar ventilador, sombra, banho frio. É verdade que também essas comidas picantes, condimentadas, que o pessoal gosta de comer mais no verão, aumenta também? Daí, Bárbara, a gente vai, essa alimentação, a gente fala para quem tem cheirinho. Mentira. É porque é diferente a hiperidrose, que quem tem a sudorese muito grande, sem cheiro, eu tenho muito suor, mas eu não tenho cheiro, do que quem tem bromidrose, que é o cheirinho específico. O André falou. Eu, por exemplo, daí a quando gente como separa. alho, eu preciso trocar a minha roupa do meio da tarde, porque eu gosto de comida com bastante alho e acabo que meu cheiro fica muito mais intenso quando eu como alho. Então, Geralmente algumas são os comidas- alimentos sulfurosos, são os alimentos que têm enxofre. Então, é Então, alho, cebola, repolho, são esses alimentos que têm mais enxofre, deixam um cheirinho mais acentuado. Gente, olha quantas dicas maravilhosas. Esse assunto vai render para outras vindas aqui, porque é como a doutora Regina falou, né? Assim, eu conheço do ensino médio, uma menina que tinha ela também no ensino médio nos pés. Nessa época do verão é muito crucial a gente ter todo esse cuidado, né, com a nossa saúde. E não só por questão estética também, mas que vale a pena consultar o seu dermatologista, ver se não tem por trás disso algum problema ainda maior. E mesmo se não tiver, Bárbara, a gente ajuda. De todo jeito tem solução, a gente ajuda. E E isso é um vai incômodo pra trazer quê? qualidade de vida. É isso, né? Você pensa, mas não tem jeito. Tudo tem jeito, gente. A qualidade de vida é isso, né? Mas todo mundo conhece alguém que tem esse suor excessivo. Quanto que pena, né? Se puder ter uma qualidade de vida cada vez melhor, com pequenas intervenções, como eles falaram, ali, coisa lindeza. Bem, se você é ouvinte, quiser saber mais assuntos, a doutora Regina Buffman e também o doutor André Moreira estão sempre nas redes sociais, compartilhando. No Instagram da Nova Brasil Brasília, você também confere alguns trechos das entrevistas que eles dão aqui sobre esses e outros assuntos, sobre saúde e beleza. Muito obrigada aos dois. É sempre um prazer estar aqui. Obrigada, Bárbara.